E aí entra um conceito muito interessante, que só a inteligência artificial trouxe no mercado, que é hiperpersonalização em escala. Tá. O que é isso? É o seguinte, olha só, no mundo a gente tem aquele modelo de negócio padrão, indústria, processo, que tem que ser muito repetitivo para ter escala. E a gente tem aquela agência de viagem mega customizada, que precisa entender quem você é e tudo mais. Com IA, eu consigo unir as duas coisas. Ou seja, eu consigo hiperpersonalizar a experiência de cada pessoa que entra no funil, só que de forma automática. Se entrar 1000 pessoas no meu funil agora, cada um vai ter uma experiência completamente diferente. Sem inteligência artificial, era só automação, e isso era meio árvore de decisão, não ficava tão bom. Sim. Agora, talvez você ia ter 10 diferentes. Isso. Não só 1000 que agora é diferentes. 1000 diferentes. Exatamente. Ou seja, eu dou escala para personalização. Então, por exemplo, o cara já chega, ele coloca o nome dele e aí eu consigo... Mas daí é um chat que você abre na tua página? Um chat na minha página. Perfeito. Tipo, representando uma conversa ali com um ser humano, basicamente. E aí ele coloca assim, ó, meu nome é Bruno Nardon, e aí eu já vou pegar o IP da sua localização e já vou pegar o nome. Então ele já vai fazer uma brincadeira com o IP da sua localização. Fala, Bruno, tô vendo que você tá aí em São Paulo e Bruno, me lembra um empreendedor, Bruno, e aí vai fazendo brincadeiras ali, tornando a conversa humanizada e seguindo pela jornada. Depois, à medida que você vai interagindo com o fluxo, vai ter no processo que você falou de lead scoring. Quem faz o lead scoring? IA. Tá bom. Então a própria IA já faz o lead scoring. Mas você tem perguntas específicas que você colocou no sistema para fazer o lead scoring. Exatamente. No teu caso, quais perguntas são mais relevantes? Faturamento anual. Tá. Segmento da empresa. Tá. Quem é aquela pessoa, ou seja, ele é um empresário que quer aplicar IA no negócio dele, ele quer aprender sobre IA, qual que é o objetivo dele. Perguntas de qualificação. E isso é legal você tocar nesse ponto, que eu falo que IA é meio. A IA não muda o fato de você ter que entender de business igual. Perfeito. Saber perguntar, saber... O conhecimento de business, a IA vai potencializar ele. Nesse caso, né, você não precisaria, talvez, ter a IA. Você poderia ter um Typeform. Isso. Ali com as 5 perguntas que você quer fazer. Nome, telefone, e-mail. A próxima pergunta, seu faturamento com 5 faixas. A próxima pergunta, qual é a sua posição na empresa com sou dono, não sei o que, sou analista. Depois, qual o seu objetivo com IA? Daí você talvez ter 5, 6, aprender, aplicar no negócio. Daí você foi melhorando essa pergunta ao longo do tempo. E beleza, essas 3 perguntas você já consegue saber bem o que esse cara consegue ter. Só que nesse caso, você pegou isso e jogou pro chat. Só que aí eu pego essas variáveis da resposta dele e mando para IA. Então, a partir desse momento, a IA consegue calcular o lead scoring e a gente faz... Você dá um lead scoring por nota. Tipo, de 0 a 100. Isso. Hoje a gente tá... É um questionamento que eu tô deixando até pro Iago tocar isso, se vai ser quente, morno ou 0 a 100. Aí já vai mais pra parte da definição de vendas. Eles me passam isso e eu automatizo com a parte da IA. Até para eu ficar na minha zona de potência ali, de construir a lógica do fluxo. Só que eu já integro também, de novo, é um jogo de automação IA. A partir do momento que eu capturei, por exemplo, nome, telefone e e-mail, já crio o pipe no CRM. E que CRM que você usa hoje, mesmo sendo meio? Exatamente. Qual é o melhor CRM? Aquele que está preenchido, setado para o seu negócio. Mas qual que você usa hoje? Pipedrive. Hoje a gente usa o Pipedrive. O Pipedrive tem uma API muito boa, uma facilidade de conexão de dados para mapear os campos. Então, assim, hoje nos atende. Eu até pensei, cara, eu hoje consigo desenvolver o CRM próprio com IA. Só que eu falei, putz, vai ser muito tempo alocado aqui. trabalho que não faz sentido para você. Agora não. Exatamente. No futuro faz. Perfeito. Então... o que eu faço? O cara colocou nome, telefone e e-mail. Ele cai na primeira etapa do funil como lead. Ele foi qualificando. O lead score colocou. Na próxima etapa do funil, a própria IA já muda ele de lugar. Legal. Aí ele virou oportunidade, virou op. Por quê? Então é isso que você está falando. É um jogo de automação e IA. Isso. Que a própria IA já... ele passou a etapa no funil, eu já mudei o card lá no Pipedrive. Perfeito. Ou seja, o time de vendas define, cara... O nosso lead, que é oportunidade, ele segue esse lead scoring. A IA define o lead scoring, se atingiu o valor determinado, a gente muda a automação dele para lead de oportunidade. No final do fluxo, a gente tem um modelo inbound, né? Então ele pode, se tiver qualificado, agendar a reunião com o closer. Então, se tiver qualificado, você quer dizer o seguinte, se ele passou no nível teu de corte... Você já abre um lugar, você quer marcar aqui uma agenda de reunião com um dos nossos vendedores para entender mais dos nossos produtos, Você ganhou uma consultoria gratuita. Você ganhou uma consultoria gratuita com o nosso time, quer aqui agendar para conversar com eles. Exatamente. E se ele não passou na régua,
Você joga pro outro fluxo. Legal, calma. Aí a IA, olha só. Tô ansioso. Essa cabeça já pensou lá até o fim. Mas olha só, se ele chegou e agendou, ele já muda pro estágio CRM de reunião agendada. Tá. A IA já preenche o CRM com a data, com o dia e tudo mais. Se ele não agendou, olha que legal. Pensa no processo. O que teria que acontecer? O SDR tem que recuperar esse cara. Sim, ele vai pro caminho de recuperação. 15 minutos tem um fluxo de automação que verifica se aquele lead agendou. Se não agendou, a IA vira e fala assim: pô, Bruno, você passou por nossa experiência e não agendou a sua consulta. Não perde a oportunidade, o nosso time tá te esperando. E a SDR chama. Ou seja, se o cara preencheu a 1h da manhã, deu 1h15, a IA tá fazendo follow-up com ele. Ou seja, eu desenho o processo. E aí depois de 6 horas ela chama de novo. Depois de um dia ela chama de novo. Cara, vi que não faz sentido. Esse cara tava testando. O que eu faço? Mando um conteúdo para ele continuar engajado com a base. Perfeito. Eu desenho o processo. É o que eu falo. Eu paro de apagar incêndio e começo... Eu tiro a cabeça da água e começo a pensar no processo, só que esse processo ele se torna escalável. Porque tem assistentes e agentes de IA executando aquele processo. Eu não dependo mais de pessoas. E o mais legal, eu nivelo o treinamento. Perfeito. Pelo prompt. Então, a IA vai lá e recupera, mas não recupera com pessoas, você sabe, um cara vai chamar de um jeito, o cara vai chamar de outro. Ah, o cara faltou no outro dia, ele esquece de chamar. Então, com a IA, ela respeita o processo que eu defini. O cara agendou a reunião, o que eu faço? O meu closer só entra aí. Com a reunião agendada no CRM, o histórico do cara todo configurado. Eu coloco uma IA para entrar dentro da reunião. Então, o closer entra no call, a IA participa do call. Participa gravando. Entra dentro do Meet. Entra dentro do Meet. E daí você faz online, não é telefone. Se for via telefone, você tem que fazer via algum VoIP que vai conseguir exportar o áudio para você fazer a automação da transcrição depois para jogar para IA. Então eu pego a transcrição do call, vamos supor que eu sou closer, você é meu lead, a gente faz a reunião aqui, o nosso podcast, acaba a reunião, é disparado um webhook, né, um envio de dados, para quem não sabe o termo técnico, o envio de dados da reunião com a transcrição daquela chamada, que vai para um agente de IA. Esse agente de IA, o que eu pensei? Cara, esse cara tem que ser o gerente. Ele tem que virar e falar assim, cara, como é que foi essa reunião? Quais objeções o cliente fez? E aí, já vou dar uma dica para quem está nos ouvindo. Nessa hora, você tem que entender o seguinte: com inteligência artificial, o céu virou o limite. Porque você não precisa ter só o gerente da sua cidade. Você pode criar a análise do gerente como se fosse o melhor gerente do mundo. Então a gente usa a análise de spin selling, metodologia Bunch, objeções. Ou seja, eu coloco uma análise com as melhores técnicas de venda do mundo e essa análise, ela também é escalável e imediata e entra no nosso processo. Legal. Quem que recebe essa análise? O meu vendedor. Passa 5 minutos que ele acabou a reunião. Ele tem a análise no e-mail. Os gestores da empresa, eu recebo em qualquer lugar do mundo que eu sei que aconteceu na reunião. E o que acontece? A IA preenche o CRM. Tem uma automação que pega essa análise e preenche o CRM. Aí a gente vai para mais uma etapa. Beleza, eu tenho toda a qualificação do meu lead, o lead entrou, fez a reunião com o meu closer, eu tenho a análise da reunião, a IA pode fazer a estratégia de follow-up. E aí ela monta a estratégia de follow-up de como eu vendo para aquele cliente específico e já adiciono essa estratégia no meu CRM. Muito bom. E o que meu vendedor fez? O call. O call. Que é o que ele gosta de fazer. E daí no call, se ele fechou, beleza. Se ele não fechou, passa por tudo isso. E aí a etapa anterior? Se lá na hora que eu estou fazendo o lead scoring não passa na régua, o que eu faço com esses que sobraram? A gente tem produtos hoje de entrada. Isso. Aí a pra gente atender esses clientes. Perfeito. Aí a gente fala, olha, entendemos que não é o momento de você estar no nosso clube e tudo mais. Hoje a gente tem a nossa formação online. E aí eu acho que é o nosso desafio do Vejado aqui pra frente, é criar um pool de produtos para atender diferentes faixas de mercado, é onde a gente quer avançar. Hoje, eu acho que até por estratégia, a gente ficou só com 2 produtos, até porque... Acabou de começar a empresa. Isso. Mas é aí que tá os próximos desafios. Legal. Hoje a gente acaba perdendo lead por ausência de pool de produtos. Normal. Tá? Aqui no G4, quando a gente começou, foi a mesma coisa. Né? A gente focou naquilo que fazia sentido no começo. Daí, depois de um tempo, falou, cara, olha o tanto de lead que tá vindo aqui, que eu tô jogando no lixo. E aí, vocês foram criando... Daí a gente foi criando outros produtos para essa galera.